Santo Evangelho segundo Mateus 14. Naquele tempo, ouviu Herodes o tetrarca a fama de Jesus. E disse aos seus criados: Este é João, o Batista. Ressuscitou dos mortos, por isso estas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João e tinham maniatado e encerrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João lhe disse: Não te é lícito possuí-lo. Querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinha como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes. Por isso prometeu, com juramento, que lhe daria tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: Dai-me aqui, num prato, a cabeça de João, o Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que lhe desse, e mandou degolar João no cárcere. A sua cabeça foi trazida num prato e dada à menina, que a levou à sua mãe. Chegaram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé, desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto, e a hora já é avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhe disse: Não é necessário que vão, dá-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E Jesus lhe disse: Trazei-me aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Então, partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se. Ainda levantaram dos pedaços que sobrou 12 cestos cheios de pedaços de pão. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto Jesus despedia a multidão. Despedida a multidão, Jesus subiu ao monte para orar à parte, e chegada a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus lhe disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré
E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. E rogava-lhe que ao menos eles pudessem tocar na orla da sua roupa. Todos os que a tocavam ficavam curados. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgredirem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus, pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra teu pai e a tua mãe. E quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Desobrigado fica, esse não honrará de modo algum, nem a seu pai nem a sua mãe. E assim invalidaste, pela vossa tradição, o mandamento de Deus. Hipócrita, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me veneram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Chamando a si a multidão, disse-lhe Jesus: Ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina do homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram: Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizam? Jesus, porém, respondendo, disse: Toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os. São cegos e condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: Até vós mesmos estáis ainda sem entendimento? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, isso contamina o homem. Porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituições, furtos, falso testemunho e blasfêmia. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saiu daquelas cercâneas, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E Jesus, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela, o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E Jesus, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar do pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela mesma hora a sua filha ficou curada. E partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia. Então, subindo a um monte, assentou-se lá. E veio ter com ele grande multidão dos que traziam coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos. E o colocaram aos pés de Jesus. E Jesus os curou a todos. De tal sorte que a multidão
se maravilhou, vendo os mudos falar, os aleijados sãos, os coxos andar, e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. Jesus, chamando os seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tem o que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. Seus discípulos disseram-lhe: De onde nos viriam, num deserto, tantos pães para saciar tal multidão? Jesus lhe disse: Quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e uns poucos de peixes. Então Jesus mandou à multidão que se assentasse no chão. Tomando os 7 pães e os peixes, dando graças, os partiu e deu aos seus discípulos. E os discípulos à multidão. Todos comeram e se saciaram. Ainda levantaram do que sobrou 7 cestos cheios de pedaços de pão. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo Jesus despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. Amém. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, lhe pediram que lhe mostrasse algum sinal do céu. Mas Jesus respondendo lhe disse: Quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu, e não sabeis diferenciar os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal. Porém, nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-o, retirou-se. E Jesus, passando, e os seus discípulos para o outro lado, tinha se esquecido de trazer pão. Jesus lhe disse: Acautelai-vos e adverti do fermento dos fariseus e dos saduceus. Seus discípulos razoavam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. Jesus, percebendo isso, disse: Por que razoais entre vós, homens de pouca fé, sobre o não ter trazido pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não entendestes que não vos falo a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não falou que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus e saduceus. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou-os os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns que tu és João o Batista, outros que tu és Elias, e outros Jeremias, e um dos profetas. Disse-lhe então Jesus: E vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: Feliz és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus, o Cristo. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos, dos principais dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto
e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Jesus, porém, voltando-se, disse a Pedro: Arreda-te de diante de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por amor de mim, salvá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há, do que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Amém.